Descubra a verdadeira história de Salomão, o rei sábio da Bíblia, e desvende os mistérios por trás de um dos governantes mais prósperos e ricos de todos os tempos. Salomão é conhecido por sua sabedoria incomum e suas obras extraordinárias, como a construção do primeiro templo de Jerusalém. Neste vídeo, vamos explorar a vida e o reinado desse emblemático rei bíblico. Salomão, sucessor de Davi no trono de Israel, nasceu em meio a intrigas familiares e lutas pelo poder. Filho de Davi, com Batseba, Salomão recebeu o nome Gedidias, que significa amado pelo Senhor. Seu nascimento ocorreu durante o reinado de Davi em Jerusalém. A Bíblia relata que Salomão governou sobre Israel por aproximadamente 40 anos, entre 971 e 931 AC. Mas há debates entre estudiosos sobre as datas precisas. Pouco se sabe sobre sua juventude, mas considerando as informações sobre a vida familiar conturbada de Davi, é possível imaginar o ambiente em que Salomão cresceu. Davi teve várias mulheres, o que gerou conflitos e intrigas na família real. Salomão surge na história bíblica num contexto tenso, marcado pela luta pelo trono de Israel. Diante da velhice e debilidade do rei Davi antes dele, seus meio-irmãos, Absalão e Adonias, tentaram usurpar o trono sem sucesso. Com a intervenção de figuras como Batseba e o profeta Natã, Salomão foi coroado rei aos 18 anos após a morte de Davi, consolidando seu reinado em meio a disputas internas. Durante os 40 anos de reinado de Salomão, ele implementou diversas reformas e mudanças significativas em Israel. Uma das principais ações de Salomão foi a reorganização administrativa do território. Ele substituiu as antigas divisões tribais por 12 distritos administrativos, cada um com um oficial comissionado pelo rei. Esses distritos eram responsáveis por prover sustento para a corte real durante o ano, com cada distrito sendo encarregado de fornecer mantimentos por um mês. A logística envolvida nesse sistema era complexa e onerosa, conforme registrado no primeiro livro de Reis, que descreve a quantidade impressionante de alimentos necessários diariamente para alimentar toda a corte real. Estima-se que mais de 12.000 pessoas eram alimentadas diariamente na corte do rei Salomão. Além disso, Salomão fortaleceu o exército israelita, introduzindo carros de batalha e cavalaria, melhorou as estradas e estabeleceu fortalezas nas fronteiras para proteger as rotas comerciais. Sua atuação comercial foi excepcional, controlando rotas estratégicas e organizando acordos lucrativos com outras nações como o rei Irão de Tiro e os comerciantes do Egito. O comércio marítimo liderado por Salomão expandiu as fronteiras da riqueza israelita até Ofir, trazendo receitas expressivas para o reino. Com suas políticas comerciais bem-sucedidas e administração eficiente, Salomão viveu em meio a um esplendor financeiro nunca antes visto em Israel. Durante seu reinado, Salomão não apenas se destacou por suas habilidades políticas e administrativas, mas também por sua influência cultural e religiosa. Ele promoveu a construção de diversos templos e locais de culto em Israel, incentivando a prática da adoração ao Deus de Israel. Além disso, Salomão foi um grande patrono das artes e da literatura, estimulando a produção de obras que exaltavam a sabedoria e a justiça. Sua corte era conhecida pela sofisticação e refinamento, atraindo intelectuais, artistas e comerciantes de diversas regiões. Salomão também promoveu o intercâmbio cultural com outros povos, estabelecendo relações diplomáticas que enriqueceram a vida social e intelectual em Israel. Sua visão de um reino próspero não se limitava apenas aos aspectos econômicos e militares, mas também buscava elevar o status de Israel como uma nação culta e respeitada no cenário internacional. Durante o reinado de Salomão, a prosperidade econômica de Israel atingiu níveis inéditos. O comércio marítimo liderado por Salomão expandiu as fronteiras da riqueza israelita até regiões distantes como Ofir,
trazendo não apenas lucros significativos, mas também estabelecendo relações comerciais duradouras. Os navios israelitas navegavam pelos mares Vermelho e Arábico, alcançando novos mercados e garantindo o fluxo contínuo de mercadorias valiosas. Além disso, Salomão estabeleceu acordos comerciais estratégicos com nações vizinhas como o Egito e a Fenícia, garantindo um comércio próspero e estável para Israel. A atividade comercial sob o reinado de Salomão tornou a prata tão comum em Israel quanto pedras comuns, refletindo a abundância de recursos e a eficiência do sistema econômico implementado pelo rei sábio. Durante o reinado de Salomão, a construção do templo em Jerusalém foi um marco monumental que simbolizou a consolidação do poder e da influência do rei. O projeto envolveu uma imensa logística e requereu a mobilização de recursos significativos. Salomão dedicou anos de planejamento e esforço para erguer o templo, que se tornou o centro espiritual e religioso de Israel. Para a construção, foram utilizados materiais preciosos como ouro, prata e madeiras nobres, trazidos de diversas regiões por meio de acordos comerciais estratégicos. A mão de obra empregada na obra era vasta e diversificada, incluindo israelitas e povos cananeus subjugados. O templo em si era uma estrutura imponente, com detalhes arquitetônicos elaborados e uma profusão de ornamentos que refletiam a grandiosidade do projeto. Quando finalizado, o templo foi consagrado em uma cerimônia majestosa que envolveu sacrifícios rituais e festividades para marcar sua importância como morada do Senhor. A construção do templo não apenas simbolizou a grandeza do reinado de Salomão, mas também consolidou sua reputação como um líder visionário e dedicado ao serviço divino. Durante o reinado de Salomão, além da construção do templo em Jerusalém, o rei sábio ergueu diversas outras construções impressionantes que marcaram a paisagem urbana e arquitetônica de Israel. Entre essas construções destacam-se a Casa do Bosque do Líbano, uma magnífica estrutura com 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Este edifício servia como um espaço cerimonial e administrativo, refletindo o refinamento e a grandiosidade da corte de Salomão. Além disso, Salomão construiu um pórtico de colunas imponente, medindo 25 por 15 metros, que se tornou um símbolo da estabilidade e prosperidade do reino. A sala para seu trono, onde ele realizava os julgamentos e audiências reais, era uma construção majestosa que refletia a autoridade e justiça do rei. Uma das edificações mais notáveis foi a casa para a filha do faraó do Egito, uma das esposas de Salomão. Este palácio possuía uma imponência impressionante e servia como um elo diplomático entre Israel e o Egito. Além disso, a residência principal de Salomão era uma construção considerável que abrigava suas 700 esposas e 300 concubinas, além dos servos necessários para manter o funcionamento da corte real. Salomão também edificou o Nilo, uma enorme fortaleza estratégica para proteger o templo em Jerusalém e garantir a segurança do reino contra possíveis ameaças externas. Essas construções não apenas simbolizavam o poderio material de Salomão, mas também refletiam sua visão de um Israel próspero e seguro sob seu reinado. Durante o reinado de Salomão, sua reputação como um sábio e erudito se consolidou não apenas por suas decisões políticas e administrativas, mas também por sua contribuição para a literatura hebraica. Salomão é conhecido por ter composto milhares de provérbios e cânticos que refletiam sua profunda compreensão da natureza humana e da vida em sociedade. Seus provérbios abordavam temas como justiça, sabedoria, virtude e prudência. Além disso, Salomão era um exímio observador da natureza e dos seres vivos, o que se reflete em seus escritos sobre árvores, animais, aves, répteis e peixes. Sua capacidade de interpretar os padrões da natureza e extrair lições morais e éticas contribuiu para sua reputação como um dos maiores sábios da antiguidade. A profundidade de seus provérbios e cânticos revela não apenas uma mente aguçada,
mas também um coração sensível às questões mais profundas da existência humana. Durante seu reinado, Salomão, apesar de sua renomada sabedoria, cometeu erros que o levaram a desviar-se dos preceitos divinos. Sua intensa poligamia, com 700 esposas e 300 concubinas, contrariava as orientações bíblicas que recomendavam moderação e fidelidade conjugal. A influência de suas esposas estrangeiras levou Salomão a permitir a introdução da idolatria em Israel, comprometendo a adoração exclusiva ao Deus de Israel. Além disso, Salomão impôs pesados impostos sobre o povo israelita para financiar suas grandiosas construções e projetos comerciais, sobrecarregando a população com tributos excessivos. Sua política de trabalho forçado e recrutamento compulsório para projetos estatais gerou insatisfação entre os israelitas, minando parte do apoio popular que desfrutava. Apesar de seus talentos e realizações notáveis, Salomão sucumbiu às tentações do poder e da riqueza, afastando-se dos princípios éticos e espirituais que deveriam guiar suas decisões como líder do povo escolhido por Deus. O reinado glorioso de Salomão teve um fim melancólico com a decadência gradual do seu poder e influência à medida que envelhecia. Salomão se distanciava dos preceitos divinos e sucumbia às tentações do poder e da riqueza. Sua intensa poligamia, com 700 esposas e 300 concubinas, contrariava as orientações bíblicas, levando à introdução da idolatria em Israel. Os pesados impostos que impôs sobre o povo israelita para financiar suas grandiosas construções geraram insatisfação e revolta. Além disso, sua política de trabalho forçado e recrutamento compulsório para projetos estatais minaram o apoio popular que outrora desfrutara. A influência de suas esposas estrangeiras o levou a desviar-se dos princípios éticos e espirituais que deveriam guiar suas decisões como líder do povo escolhido por Deus. As ameaças externas e divisões internas culminaram na queda do reino unificado de Israel após sua morte, marcando o fim de uma era de esplendor e sabedoria sob o reinado de Salomão. Salomão, figura enigmática da história bíblica, é envolto em lendas e mistérios que permeiam sua trajetória além das narrativas registradas na Bíblia. Diversas tradições e escritos antigos atribuem a Salomão poderes místicos e habilidades sobrenaturais. Contos sobre seu domínio sobre demônios, sua capacidade de falar com animais e sua sabedoria além dos limites humanos são frequentemente mencionados em textos apócrifos e lendas judaicas. No entanto, é importante ressaltar que tais relatos fantasiosos surgiram muito tempo após os eventos descritos na Bíblia, refletindo a admiração e o fascínio que Salomão despertou ao longo dos séculos. A arqueologia também lança luz sobre a figura de Salomão. Embora as escavações na região do Antigo Templo em Jerusalém sejam complexas devido a questões políticas e religiosas. Apesar das histórias extraordinárias que cercam Salomão, é fundamental separar a realidade dos mitos para compreender verdadeiramente o legado desse rei sábio da Bíblia. Confira as informações na descrição do vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdos. A verdadeira história de Salomão nos revela um legado rico em sabedoria e contradições. Comente abaixo o que você achou dessa narrativa sobre o rei sábio da Bíblia.